Em 2017, 5 amigos decidem se reunir para falar sobre a vida, política, direito. 5 amigos decidem bater papo e a gente decidiu gravar aqui. Fomos ao ar com a primeira temporada do Conexão 23. A primeira temporada de um bate-papo leve, solto, sobre aqueles assuntos que, por mais polêmicos que pareciam, a gente conseguia debater. Lá em 2017, quando ainda era tudo mato, quando não existia podcast, não existia videocast, a gente começou com esse assunto. Fomos adiante, 2018, 19, 20, veio a pandemia. Com um boom dos podcasts, a gente fez diferente. A gente fez uma temporada online, mas paramos com o Conexão. 6 anos depois, com uma nova formação, decidimos voltar. Percebemos que vale a pena bater papo. Percebemos que vale a pena nos conectar novamente. Mas a gente também quer se conectar com você para poder discutir o Brasil, discutir as redes sociais, o novo cenário, política, direito. Afinal de contas, tudo muda muito rápido com as novas tecnologias. E o Conexão 23, então, está de volta para que a gente possa debater com profundidade conteúdos jurídicos, política e tudo mais que vier à nossa cabeça. E eu estou muito feliz em estar aqui de volta com os meus amigos para a gente poder falar sobre todos os assuntos. É uma honra, é uma alegria. E eu pergunto para vocês, começando pelo Rafael, que está lá embaixo. Rafa, de 2020 para cá, o que muda? De 2020 para cá, como que a gente consegue pensar o Brasil? Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho do que mudou. Vamos bater papo de novo? Vamos, que alegria estar aqui com meus queridos amigos. Eu sou Rafael Mendonça, sou professor de Direito Civil, advogado, e muita coisa mudou, Gabriel. Acho que o mundo mudou, a forma como a gente se relaciona mudou, e isso impacta diretamente na nossa vida. Em todos os campos, não só no direito, que é a nossa área de origem, mas nos campos da política, enfim, da filosofia, da sociologia e da forma como a vida ela acontece. Então, voltar a conversar com vocês sobre os principais temas é uma alegria e acho que durante as nossas temporadas muita coisa boa vai acontecer. Que maravilha. É muito bom estar aqui de volta. E agora, por ordem etária, eu vou passar ao professor Gladstone Filipe para que ele possa se apresentar e falar também o que mudou de lá para cá, Glad. Mudou muita coisa, né, Glad? Poxa, muita coisa, mas a alegria enorme estar aqui com vocês. Eu gostei da ordem etária porque me colocou em segundo, né, Rafael, como mais velho, né? Mas é muito bom estar aqui de volta, principalmente com vocês, né? Assim, eu me sinto muito seguro em dividir essa mesa com vocês. Não só pela nossa amizade, né, de muitos anos, mas também pela conexão de ideias que nós temos. Nem sempre a gente concorda com tudo, né? Na verdade, quase nunca. Mas, mesmo quando a gente discorda com um bom humor e muita inteligência. Então, assim, é muito bom estar de volta. A conexão nunca deveria ter parado. De lá para cá, acho que muita coisa mudou realmente. A tecnologia mudou, as nossas vidas mudaram, cada um seguiu um rumo, mas sempre conectados, mas assim, daqui para frente a gente vai criar novas conexões, novas temporadas, muita coisa boa tá para vir aí e eu fico muito feliz em estar aqui novamente com vocês. Bom, Gladstone, eu brinco falando que a gente mudou muito, né? A gente, eu e você principalmente, eles não, eles estão novos, continuam garotos, bonitos. A gente perdeu pelo menos uns 40 quilos nessa brincadeira, né, Gladstone? Olha, deixei muita coisa para trás. Eu acho que eu criei um novo CPF. Eu sou uma outra pessoa agora, né? Mas, criamos, né? Nós dois. É só olhar a temporada anterior. Não precisa ir muito longe, não precisa ir para 2017, não. Vai para 2020 e vê a temporada anterior para vocês verem como é que a gente realmente está diferente, a gente mudou pra caramba. Os outros dois não, continua a mesma cara, a mesma sempre coisa. Tem algumas mudanças no Rafael, mas a gente não pode falar por aqui, né? Mas, enfim, estamos felizes aqui e vamos embora, vamos pra frente. Muito bom. Meu caro amigo, meu irmão Paulo Nasser, e aí, o que mudou para você? Me conta. Pessoal, prazer imenso estar aqui, realmente bater esse papo é incrível. Eu sinto muita falta, né, de bate-papo. Meu nome é Paulo Nasser, sou professor de Direito Constitucional, advogado na área de Direito Administrativo, Eleitoral. E a gente resolveu se reunir novamente porque
eu acho que o mais interessante nos tempos atuais é poder discordar. O Gladstone falou disso, né? E a gente discorda muito, viu, gente? Aliás, na maior parte do tempo, a discordância é o que prevalece. E como o Gladstone falou também, é uma discordância inteligente. Então, por que não trazer você também para esse bate-papo, trazer temas que a gente gosta de falar? Vamos trazer convidados aqui para também podermos estar discutindo coisas interessantes do nosso cotidiano, sempre com uma perspectiva, uma visão jurídica, uma visão de empreendedorismo, uma visão de liderança, para poder trazer aqui novidades nesse bate-papo e fazer com que a gente tenha um programa muito, além de tudo, além de inteligente, muito divertido. Não é isso? Poxa, é uma alegria. E eu, né, obviamente todo mundo se apresentou, menos eu. Eu sou o professor Gabriel Quintanilha, professor de Direito Tributário, advogado, mas não tem muito a falar não. Eu queria dizer que eu tenho uma honra enorme estar aqui com vocês. E eu queria dizer que voltar com Conexão, para mim, traz exatamente a possibilidade de construir um debate de forma inteligente. Porque hoje em dia, todo mundo ganhou voz com as redes sociais. Todo mundo fala o que quer, mas ninguém é capaz de ouvir o que o outro tem a falar. E é exatamente por isso que eu acho que o Conexão 23 precisava retornar. Porque nós, muitas vezes, a gente briga e briga feio, a gente discute feio, mas a gente sai para beber depois. Água, né? Porque agora ninguém tá bebendo muito mais. mas a grande verdade dos fatos é que a gente tem essa capacidade de debater, de discordar e de continuar muito amigo. E isso é muito importante hoje em dia. Então, um dos motivos principais que me faz voltar com Conexão, junto com esses meus amigos tão queridos, é exatamente a possibilidade de construir, porque é no debate e no embate que a gente constrói. E eu fico muito feliz com isso. Mas, e aí eu trago o assunto mais importante do nosso programa. Redes sociais. Afinal de contas, as redes sociais, elas democratizaram a possibilidade de você emitir, né, colocar sua opinião para todo mundo. E aí eu pergunto, Rafa, você acha que as redes sociais elas melhoraram ou elas empobreceram o debate público? Essa é a pergunta que todo mundo faz e todo mundo quer, na verdade, uma resposta objetiva e ao mesmo tempo profunda sobre isso. Mas acho que você falando do Conexão 23, Gabriel, e eu lembrei de muito do que a gente já produziu, né, até aqui, e é impressionante como o direito ele acaba tocando, né, todas as relações sociais e todos os níveis de debate público, né, ou privado. Então, acho que o que nos uniu foi o direito, né? O que é o grande pilar do Conexão são as nossas áreas dentro do direito que se conectam e, claro, enfim, dialogam bastante. E acho que a gente consegue trazer, a partir disso, vários temas de outros ramos, né, enfim, de pensamento, que conseguem, na verdade, convergir para o nosso campo. E as redes sociais não são diferentes, né? Eu acho que o debate ganhou corpo com relação ao papel que a rede social tem na nossa vida, muito a partir do limite que você pode usar a rede social como um instrumento de divulgação das suas ideias, né? E isso toca diretamente questões aí que estão relacionadas à área jurídica, não só no campo do direito civil, né, da liberdade de expressão, que toca muito o campo do direito público, do Nasser, mas as redes sociais, eu acho que a gente teve um acesso enorme à informação, que é um pouco o óbvio, né? Acho que é uma forma de disseminar informação nunca antes vista, mas a gente perdeu muito também a capacidade de se relacionar de maneira qualificada, de maneira madura, né? E nós que vivemos no mundo, que já vivemos no mundo analógico, né? Enfim, pela nossa faixa etária aqui de idade que é muito parecida, né? Eu sinto muita falta disso, né? E todo lugar que a gente para e conversa com pessoas da nossa cidade, que vivemos num mundo 100% analógico durante a nossa juventude e início ali da vida adulta, o que todo mundo é saudoso é de como a gente se relacionava com mais qualidade, né? A gente mesmo, aqui, nós quatro, a gente se fala o tempo inteiro, tem grupo de WhatsApp, enfim, um manda mensagem para o outro e tal, mas a gente, para parar e conversar de forma mais qualificada, isso custa muito acontecer. Tanto que essa gravação demorou para começar, porque a gente ficou aqui botando o papo em dia, né? Atrasou 1h30, então, galera. acho que é legal de conversar sobre rede social, porque embora a gente tenha muita informação, acessa muita informação, a gente perdeu muito assim, a qualidade da forma como a gente se relaciona, né, enquanto pessoa humana. Isso aí. Eu quero fazer uma
adendo aqui no que o Rafael falou, essa coisa do direito, né? As pessoas, elas esquecem hoje em dia, por conta das redes sociais, que tudo que a gente faz está envolvido, né, com o direito diretamente. Todos os nossos atos civis, inclusive, né, os contratos que a gente faz diariamente. E parece que a rede social virou um mundo sem regras, né? Tipo, as pessoas podem falar o que quiser, podem afirmar o que quiser, atacar quem quiser, como se isso fosse permitido ali, obviamente protegido pelo manto do isolamento dele ali no celular ou na casa dele, enfim. E o que eu vejo hoje, e eu acho que todo mundo concorda com isso, né? É a desumanização das pessoas, né? As pessoas hoje perderam ali a capacidade de ter empatia, de se sentir no lugar do outro, principalmente, né? E aí me lembra muito uma leitura que eu fiz da Hannah Arendt, da Banalidade do Mal. E é justamente isso, né? As pessoas elas começam a viver num ambiente concentrando informações, o algoritmo faz isso, né? Você atrai as informações que você está pesquisando ali, e isso acaba fazendo com que se banalize o mal. Teve recentemente, né, Gabriel, esse lançamento da pessoa pelo penhasco. O caso, né? da Maria Eduarda. Da Maria Aliás, Eduarda. A solidariedade à família, né? Ponte do Exatamente. Esqueleto, né? Coisa do absurda, Esqueleto, né? do Rio de São Paulo. Aquilo ali foi um absurdo, né? Absurdo. Aquilo ali foi uma loucura. Os comentários na rede social Absurdo. são desumanos. E eu acho que o grande problema é o indivíduo achar que na rede social ele não Ele é tá rastreável. protegido. Ele Ele é tá protegido e ele protegido. pode falar o que ele quiser, né? É Então, absurdo. Eu espero que a polícia chegue a um desfecho rápido e positivo em relação a esse caso aí, porque isso aí é algo que eu nunca tinha visto. Isso, assim. Não, eu acho até que, obviamente, né? Eles não queriam matar ninguém, enfim, eu até vi a tipificação penal, foi dolo eventual que eles foram tipificar. eu não sou criminalista. E eu acho que a rede social tem um outro problema. Assim, eu puxo até o gancho do que você está falando. Porque, na verdade, hoje todo mundo é especialista em tudo na rede social, né? Verdade, todo mundo verdade. fala o que quiser. Eu não sou especialista em direito penal, mas o pouco que eu entendo de direito penal, me parece que a incompetência não gera dolo. Né? Continua com o elemento culpa. Mas eu não sou criminalista para dizer isso. Mas eu acho que o grande problema, Nasser, dentro daquilo que você estava dizendo, eu não sei se pior foi o erro, ou enfim, ou a conduta daqueles que lançaram a menina. Mas pior do que isso foram os comentários feitos na rede social da menina. São bárbaros. Comentários maldosos, comentários Cruéis mesmo. Cruéis. Mas tem outro detalhe também. Vocês perceberam que a pessoa que estava gravando, em momento algum, alertou, ela olhou, ela viu que estava sem a corda ali. Sim. Ela preferiu gravar do que alertar. Então, assim. Eu acho que em algum momento alguém grita, né? Acorda. Quando ela já tinha sido. Não, eu acho jogada. que ainda não. Segundos antes ali, alguém tá gritando na gravação, não a pessoa que tá gravando. Tem um áudio atrás, acorda. E... A impressão que me passou é que a pessoa estava mais preocupada em filmar do que alertar do que estava acontecendo, né? É a sociedade do espetáculo, né? Exatamente. A É sociedade isso do aí. espetáculo. É Você isso precisa aí. gravar, você precisa filmar, você precisa ter opinião de tudo, você precisa aparecer com tudo. Enfim, aproveito, Gladstone, pego esse gancho e te faço essa pergunta, assim. Você não acha que o excesso de opinião tirou o valor da experiência? Porque hoje as pessoas estão em rede social vendendo coisas que elas nunca fizeram na vida. Isso é muito comum. Eu né? acho, Isso é muito comum. Eu acho que é uma pergunta bem cabível, né? Porque hoje em dia, como você disse, Gabriel, todo mundo hoje é especialista. Né? Se você quer conhecer um pouco de um assunto, basta você pegar lá uma IA qualquer, jogar o assunto lá e a IA vai te dar mais ou menos o que você queria opinar. E você pega aquilo, pega uma câmera, pega um microfone e grava. Ou seja, a opinião da IA ali, que não necessariamente retrata o que é a verdade, né? Ou que ele viveu como experiência que ele vem de ter vivido, né? Exatamente. E a IA, Gladstone, é coisa nova, tem 3 anos. Antes da IA já se tinha isso, né? Essa coisa da venda da experiência sem ter experiência, né? E eu acho que essa é uma grande preocupação que a gente tem na prática, né? Assim, eu não sei vocês que estão assistindo a gente, né? Mas quando eu vou comprar algum produto e eu vejo a propaganda, eu vou olhar o currículo da pessoa que está vendendo, porque às vezes está lá, né? Não tem currículo nenhum, né? Eu também. O cara faz um marketing incrível, mas na hora que você vai lá, pô, mas como é que o cara está dizendo que vai me entregar isso tudo? Mas você quer ver o exemplo também que não é bem do direito, mas tem a ver com a gente, tem a ver com o direito, essa explosão dos peptídeos, né? Hoje em dia, você pega um especialista de peptídeo. Peptídeo.
São cadeias de aminoácidos. Isso, né? meu. Você quer uma explicação técnica? Por favor. Não, eu só queria saber pra que serve. É de comer? Vou te passar no cabelo. Você tá usando? Olha lá. o cabelo não. Tá bonito. A idade vai chegando e Não. vai apelando pra qualquer coisa, né, Não. cara? Mas hoje em dia você pega a rede social lá, você falou de excesso de opinião, né, na questão da experiência. Você pega lá uma rede social e você vê lá uma pessoa que é especialista naquilo que está dizendo, e as pessoas compram aquilo com aquela ideia, compra aquele curso. O cara que nunca estudou para dar um curso, compra aquele curso, e as pessoas estão vivendo dessa forma. Com excesso de opiniões que nem sempre são balizadas, opiniões que nem sempre são fundamentadas em critérios técnicos, científicos. Isso aqui não é uma crítica também a jovens talentos, não é? Porque tem gente jovem produzindo muita coisa boa, de qualidade, com profundidade, com estudo, com técnica. É uma crítica ao contexto geral do que a gente vê por aí, né? Mas eu sou um pouco saudosista, sabia? Assim, nós 4 que estamos aqui, somados, a gente tem quase um século de sala de aula, talvez um pouco mais, né? De experiência em sala de aula. Não, o Paulo Nasser deu aula para Caio Mário. Ele aprendeu direito romano em Roma. Exatamente. Né? Mas pelo Codex. A gente veio de uma escola de professores em que nós precisávamos dar aula presencial e a gente precisava saber tirar dúvidas, né? Então, assim, nós montamos os nossos escritórios ou fizemos o concurso, como é o caso do Gladstone, sem ter aula online, sem ter mentor, sem ter nada. A gente fez tudo isso sozinho. Exatamente. Então, é difícil hoje eu olhar para um cara que está numa rede social vendendo um curso e você vai pesquisar pela OAB dele, né? O cara tem 3 processos, né? 3 por atraso de voo. Um dele, um da mãe, um da tia, que estavam indo para Porto Seguro, né? Então, assim, isso para mim é um cara que vai montar, é o cara que vai vender como se gera um escritório de advocacia. E esse cara vai dar aula. E isso é uma coisa que me incomoda, sabe, Rafael? Eu não sei o que você pensa disso, mas hoje, por exemplo, o direito civil ele está em constante transformação, assim como o direito tributário, né? Hoje discute-se muito a figura do Airbnb, etc. E aí você pega na rede social o cara começando a ensinar um negócio que ele nunca viu na vida. Agora, você tira o teleprompter dele. Tira, porque o cara tá atrás da câmera com um teleprompter lendo o que ele tem que falar. Exatamente. Você tira o teleprompter e joga numa sala de aula como a gente caía dentro de sala de aula com 150 alunos, perguntando as coisas mais absurdas da face da Terra, e a gente tinha que responder. Eu não tô dizendo que a gente é melhor que os outros. O que eu estou dizendo é, a rede social ela abre a possibilidade para pessoas venderem produtos e serviços sem saber como funcionam os produtos e serviços no dia a dia. E elas estão vendendo. Acho que você tem vários pontos aí, né, que você está trazendo interessante, porque isso não é uma crítica a jovens professores, talentos, enfim, porque tem muita gente muito, muito boa, muito competente que está fazendo ótimo trabalho. Agora. Pensando assim nesse contexto todo, Quinta, acho que tem 2 elementos importantes. Primeiro é o quanto as pessoas se colocam como produto, assim, né? O quanto as pessoas estão se vendendo o tempo inteiro nas suas áreas, assim. Isso é muito difícil para quem não foi criado num mundo em que você é o produto, né? Assim, a gente acaba lidando muito com isso e as pessoas acabam, como você disse, forçando um pouco a barra, se apresentando muito mais do que elas efetivamente são, né? Enfim, para tentar melhorar um produto que elas acreditam que tem ao mercado e por aí vai. E outra coisa, assim, interessante, essa questão da fonte da informação, né? A gente, enquanto professor, eu, quando estava me graduando, o meu professor era a minha principal fonte de informação, se não a única, né? E a gente, enquanto um professor analógico ali, né, nessa época, a gente era muito a principal fonte de informação do aluno, né? E isso mudou muito, e mudou muito a forma como a gente se relaciona com o aluno, né? A partir do momento que ele tem uma gama enorme de informações. Você coloca no MIA aí, olha, eu quero uma aula sobre direito ao corpo. Aí o IA vai preparar uma aula para você de direito ao corpo, né? Você não tem que mais ler 20 livros e faz uma aula. Então, uma pessoa que, enfim, às vezes nem se formou, tem uma aula pronta ali na mão e pode ficar lendo isso em frente de uma câmera como se estivesse dando uma aula, né? Enfim, então, não necessariamente ter o conteúdo, saber o conteúdo. Não saber o conteúdo, mas vai transmitir informação a partir do que o IA produziu para ele. Ver um jornalista, exato, lendo a notícia. Acho que esse é um ponto assim, de relevância. O quanto também a gente tem que se reinventar enquanto professor, né? Para saber que o aluno vai ter outras fontes de informação, né, tão boas quanto a nossa, né? E a gente, para cativar o aluno, para poder ter esse relacionamento direto com a gente, o que a gente precisa fazer, né? Além, lógico, de só ser um bom professor e ter um conteúdo e por aí vai. Eu acho que, só te interrompendo, Rafa, a gente atraiu muitos alunos, né, na época que a gente dava aula de forma analógica pela qualidade da aula, né? A gente...
assim, nós todos aqui viramos professores, referências em cursos preparatórios, porque a gente conseguia transmitir o conteúdo de uma forma diferente Sim. do que era classicamente o que a gente teve aula lá atrás, né? Aquele professor sentado na cadeira, com cachimbo na mão, Eu contando tive aula com desse. desde Roma Ah, é. antiga até os tempos atuais, aí ficava lá, você dormia metade da aula, outra metade da aula você tentava ficar acordado. Tinha um quê de legal também nisso, que a construção do raciocínio, né? até É, chegar. Isso sim, era da maneiro. elaboração. Só que a gente também era muito jovem para entender um pouco Sim. isso, enfim. E aí a gente tinha que estudar em casa mesmo, pegar livro e ler, né? A gente... Outro dia eu estava lá do escritório e eu tenho um livro lá de grosso, né? De muitas páginas. Aí chegou um advogado jovem lá e falou: "Você já leu isso tudo?" Como se isso fosse um absurdo, Como né? isso fosse um Isso é um absurdo. Eu falei, cara, esse especificamente, que é uma edição nova, não, mas os anteriores eu já li e tal. Antigamente a gente não tinha opção, né? Cara? A gente tinha que ler. Para saber, a gente tinha que ler. A gente vivia em biblioteca, em livraria, biblioteca, comprando livro. A gente queria saber qual era o lançamento, quem estava lançando. Uma coisa que se perdeu, né? Com o tempo foram os livreiros, né? É. Quem eram os livreiros? Eram os caras, era a nossa rede social de lançamento de livro, meu irmão. A gente chegava pro livreiro e falava: "Meu irmão, eu tô com um problema assim assado. Quais são os livros?" "Ah, tem 2 lançamentos aqui sobre o E tema." já registra o Ilcinho, né? É, eu Ilcinho, sei, o grande um abraço, Ilcinho. grande Ilcinho. Ilcinho. Aquele livraria do Ilcinho que muito nos salvou durante a vida. Pô, Muito muito, nos salvou, todos muito nos salvou. O Ilcinho foi convidado e foi no meu casamento, cara, de tão próximo que eu era do Ilcinho, assim. E aí, isso se perde, né? Porque hoje as pessoas não leem mais livros. Elas muitas vezes pedem para resumir o livro pela inteligência artificial hoje. É, O exatamente. Direito Civil tinha 5 volumes. 5 Hoje- volumes, hoje é é um um volume. volume único. 7 volumes. 7 Pô, não tem volumes. condição de conversar com o tributário. Não, mas peraí, mas Caio Mário eram 5, não eram? 7. Caio Mário tinha 7? Tinha, Eram você não 7, leu era. tudo. Tá? Eu Pra ver que ele li, já- Caio Mário Você eu li não todo. leu tudo, você não leu Caio tudo. Mário eu li todo. Foi um dos únicos também de coleções que eu li todo. Sim. Eu tinha o de Caio Mário, Silvio Rodrigues, Silvio lembra? Rodrigues, Caio Não, Mário. era legal essa época. Aquele assim. do Maximiliano, aquele resumo. Maximiliano né? Spielberg. Ah, denunciando a idade. Já existia resumo. É uma época romântica, assim, que você fala, pô, você está estudando por qual autor, né? Enfim, qual É, autor que você verdade. tá lendo, não sei o quê. Então, andar com o Caio Mário debaixo do braço na faculdade era Mas assim, o era professor muito estímulo. pedia, Rafael. É, sim, você vai ler o Caio Mário, você vai ler o Silvio Rodrigues. Hoje em dia não assunto. tem isso. Hoje em dia você compra aqueles mapas mentais já pronto na internet dos novos professores, quando compra, né, querido? resumidos. Mas né? eu acho que a grande falha que isso tudo traz é não conseguir construir um raciocínio. Exato, é isso que eu ia Tipo, dizer. diante de um Isso, problema, você a não pessoa não constrói. consegue construir. Não. Quem estuda assim, você tem um problema, você não consegue pegar a base do problema e construir o seu raciocínio ali com base nas teorias jurídicas. Tem que estar pronto ali na ponta. E a inteligência artificial hoje entrega o pronto lá na Pronto, ponta. prontinho. E eu vou falar até com alguma qualidade, né? Não, se você souber filtrar, né? É, Agora, mas você vira um papagaio, né? Você não é exatamente. você vira um papagaio? Exatamente. Aí eu aproveito o gancho, assim, você acha que essa questão da rede social, o Brasil estava preparado? Aí eu vou deixar essa pergunta aberta, quem quiser responder, eu não vou direcionar não. Mas você acha que o Brasil, com a qualidade educacional que nós temos, desde a base até o ensino superior, ele estava preparado para uma difusão tão grande das redes sociais e uma possibilidade tão grande de difusão da informação como nós temos aqui? Você acha que o brasileiro médio, ele teve a preparação educacional para poder interpretar o que acontece numa rede social? Para mim, a resposta objetiva, não. Acho que o Brasil ainda era muito imaturo para ter esse tipo de crescimento exponencial das redes Ah, mas aí sociais. você faz o quê? Impede a rede social? Não, Assim, não, você não impede. Você não impede. Eu Mas- não acho isso, não. Sinceramente, eu acho que, Que na bom! verdade... Ele tá discordando. Ah, que maneiro! Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Eu não acho isso, não. Porque, na verdade, eu acho que isso é um problema mundial. Você tem gente que teve voz nas redes sociais em países ditos desenvolvidos. Então, assim, pessoas que fazem mal com a rede social. Ou seja, se você pegar a maldade da rede social, ela não é um problema brasileiro, ela é um problema mundial. E você vai para os Estados Unidos, você tem problema lá, você vai para o Canadá, você tem problema lá, você vai para a Europa, tem problema lá, a Alemanha passa por um problema incrível lá, porque o direito da informação na Alemanha ele é diferente por causa das divulgações da ideia de Hitler. Então, a leitura europeia da liberdade de informação é diferente da leitura americana, e eles sofrem com essa questão da regulamentação das redes sociais com relação a essa questão da liberdade de informação. Então, eu não vejo isso como um problema. Assim,
gente inteligente, gente média e gente pouco inteligente tem no mundo inteiro. Não, A não, questão é quantitativa, né? Desculpa, É quantitativa. A pergunta do Gabriel não foi essa. A pergunta dele foi: tendo em vista a cultura, a forma do aprendizado desde a base, a gente estava preparado para essa dinâmica tão grande de difusão das redes sociais? Essa era a questão. Mas, Gladys, assim, acho que é a dicotomia que no Brasil isso é muito escancarado, né? Mas é no mundo inteiro, né? A gente não tem política pública básica, direitos sociais implementados básicos, e ao mesmo tempo a gente já está falando de IA, né? Impressionante. Então, assim, acho que a gente está sempre atrasado e com pressa, né? Não, choca um pouco. Porque, a gente assim, está atrasado e com pressa, de chegar ali junto de todo mundo. O computador não é doméstico para todo mundo, o celular não é doméstico para todo mundo. A internet, o celular é doméstico para todo mundo. Hoje tem 300 milhões de celulares no Brasil. Eu acho que, assim, eu não tenho... Por isso que a rede social está tão difundida. Não, pode ser. Eu acho que sim, o brasileiro tem essa cultura do celular, né? Eu não tenho como precisar de números aqui, enfim, acho que é uma pesquisa até interessante fazer. O acesso que as pessoas têm a celular deve ser enorme, já vai pesquisar aí. Aqui agora, ao vivo. Não só o celular, mas assim, o computador como um instrumento doméstico, né, assim, de uso. Mas eu acho que é isso, a gente ainda tem muita política pública para implementar para poder ter um debate mais qualificado sobre IA. Mas será que a gente precisa disso? São 272 milhões de smartphones em uso, o que dá uma média de 1,3 celular por habitante no Brasil. Mais smartphone do que segundo a habitante. Anatel. Tem mais smartphone que... Mais positivo digitais do que habitantes. É isso. Então, assim, é difundido o celular. Agora, de que forma eles estão... A pergunta do Quinta foi, né? De que forma essa informação ela é depurada, assim, e ela é transmitida de forma qualificada? E como é que a gente vai lidar com isso, né? Eu acho que, enfim, a IA não tinha como... Você tinha como evitar a entrada dela, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que debater outras questões que não só essa, né? Para a gente ter uma IA com uso mais qualificado, necessariamente a gente precisa de política pública educacional, de saúde, por aí vai. Implementar esses direitos sociais básicos para depois a gente conseguir ter um debate mais qualificado. Assim, eu acho que a gente tem uma questão pré-IA, né? Isso, anterior a IA, ser. Que é a educação básica. Eu acho que falta educação básica, é a capacidade daquilo que o Nasser falou, que é a capacidade de interpretação de texto. Isso é uma coisa que eu acho muito preocupante na rede social, porque no final das contas a rede social é a rede da beleza, né? Do cara que vai postar a viagem, do cara que vai postar o sucesso e tal. E como é que a grande massa da sociedade vai interpretar isso, né? Como é que a grande massa da sociedade vai olhar para isso com bons olhos ou maus olhos? E esse sucesso que é vendido em rede social, né? Vocês acham... Assim, então, dando a minha opinião assim, sobre esse assunto, que eu fiz a pergunta e acabou que eu não respondi, né? Eu, particularmente, acho que o Brasil não estava preparado. Eu acho que a gente precisa educar a nossa população para que ela tenha capacidade de interpretar um texto. Concordo. Para que a rede social não passe a ser um instrumento de influência positiva ou negativa, até mesmo em processo político. Que esse é um problema que a gente enfrenta no Brasil. Chegando a IA agora, com força... São as primeiras eleições que a gente vai encarar com o IA 2026. Então, assim, a gente às vezes não consegue identificar o que foi produzido por IA e o que não foi. É cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Tudo bem, nós somos uma geração, de novo, analógica. Você falou isso muito bem. Talvez os mais novos consigam. Por exemplo, quem está assistindo, né? Que não está ouvindo, está assistindo, não sabe que aquilo ali é uma IA. O Rafael é uma IA, né? O Rafael ele é uma IA ambulante. Você perguntar qualquer coisa de civil para ele vai te responder na hora. Por isso que eu estou tão bem, assim, elegante. É uma enciclopédia civilista. Mas é um baita debate, assim, mas acho que para isso que a gente voltou e a se encontrar e a conversar, né? Assim, e tendo como grande pilar disso tudo o debate jurídico tocando essas outras áreas de conhecimento, assim. Principalmente, acho que vai ser um debate recorrente aqui, né? Falar sobre a IA, falar sobre rede social, falar sobre os discursos, sobre a liberdade de expressão. Então, acho que isso se conecta diretamente aí com o nosso projeto, né? Que a gente pretende. Você sabe que o Gabriel estava falando dessa coisa da IA, da rede social ser a coisa da beleza, do sucesso. Eu vi um amigo meu, quer dizer, não foi um amigo meu, a mulher dele, no Dia dos Namorados, postou lá os dois, né, felizões, tomando... Aí hoje de manhã ele me mandou mensagem e tal, falando que tá se separando. Só que o Dia dos Namorados foi agora, velho. Ou seja, você olha a foto da rede social e fala, pô, o casal tá bem, né? Tá feliz, tá brindando. Pô, e não tá, devia estar uma guerra civil já, porque afinal de contas se separaram ontem. Então, assim, essa é uma questão que a gente tem que
avaliar do ponto de vista sociológico, mas também do ponto de vista jurídico, que o Rafael está falando, né? Porque a rede social traz consequências jurídicas reais, Sim, né? sim. Reais. Em várias áreas, assim, direito de família, né? Enfim, a exposição que um ou outro acaba fazendo reflete na capacidade econômica que realmente tem. Todo mundo Pra pega fins- print da rede Todo social mundo para pega, exato, pensão, né? Para falar. sem falar nessas acusações diretas, nem fala mal de um, de outro, enfim, os discursos verdade, de sim, ódio, enfim, a discurso gente de vai... ódio. Mas hoje a rede social é a principal instrumento de prova no direito civil, né? Muito, muito, muito. Se você levar em consideração, por exemplo, isso é uma situação muito interessante. Hoje ficou muito forte no direito civil o reconhecimento de paternidade pós-morte, Isso. né? E às vezes o indivíduo não era pai porcaria nenhuma, né? Só que postou na rede social uma viagem pra Disney com a camisa coisa 1, 2 e 3, vai lá, usa e pede reconhecimento e leva, né? A rede social é um instrumento de prova muito forte, assim, isso começou já há muito tempo, né, com questão de prova de capacidade econômica, né? Mas com a ampliação da possibilidade de você formalizar vínculos de parentalidade, de filiação e vínculos de parentesco em geral, com a parentalidade socioafetiva, né? Isso ganhou muita força como meio de prova. E o reconhecimento de vínculo socioafetivo pós-mortem, mais ainda. Isso tudo regulado, a gente tem a legislação própria sobre isso, mas o CNJ tem uma série também de provimentos que permitem que isso seja feito em caráter administrativo, né, nos próprios cartórios. E além disso, desses vínculos socioafetivos que são uma realidade, né, você tem hoje a dinâmica da multiparentalidade, que também é uma realidade. Né? A pessoa O que é isso? tem um vínculo biológico com um pai, mas tem um vínculo socioafetivo com um outro pai, Ele que recebe também é uma 2 pensões. referência. Pode receber 2 pensões, como vai ter direito a 2 heranças, como vai ter 2 vínculos de parentesco. Vão ter 2 pais no seu certidão de nascimento e uma mãe, enfim, ou pode ter 2 mães e um pai. Então são vínculos biológicos e vínculos socioafetivos. Então, a socioafetividade, que já era, enfim, debatida na década de 90 com muita força, pós-Constituição de 88, ela ganha concretude agora, né, enfim, com a legislação específica e o judiciário dando legitimidade para isso de maneira muito contundente, mas não só os vínculos socioafetivos, mas também a multiparentalidade como uma realidade. Isso muda os arranjos familiares, a dinâmica familiar como um todo. Eu queria pegar esse gancho aí para fazer uma pergunta e vou deixar em aberto para vocês também. Desculpa. Fica à vontade. Você manda. Eu não mando, quando muito eu peço. O Na humildade. mais idoso sempre tem direito de dominar o O mais debate. idoso aqui é o nosso decano. Não é verdade. Mas eu quero deixar uma pergunta no ar aqui. O que vocês acham que vai ser o futuro da advocacia com a IA? É um E do programa judiciário? inteiro, né? Aí a Não, gente- Marcar resumidamente. outro bate-papo. Resumidamente, assim, em 1 minuto. Gladstone, essa é a pergunta. Porque eu peguei uns dados aqui do Migalhas, tá, gente? Não foi na IA, não. Daí, não sei se é IA do Migalhas, né? Mas assim, dizendo que a IA já é uma realidade na rotina jurídica do país. Pesquisas mostram que 3 a cada 4 advogados utilizam IA generativa na profissão. E até 47% dos maiores escritórios do país já adotam tecnologia. Eu acho até que esse percentual está baixo, né? Vocês não acham 47%? Aliás, desculpa interromper, só um detalhe que você falou do Migalhas. Migalhas, a gente está aqui, tá? Se quiser patrocinar, a gente aceita muito É verdade. bem. Fica aí a propaganda do Migalhas gratuita, que é um site, um portal com muito conhecimento jurídico, mas a gente aceita o patrocínio muito bem. Eles é que vão mandar para cá. Vocês não querem patrocinar o Migalhas, não? Que eles Não, não gostam de mas patrocínio. peraí. Ó, é o contrário. Eles não precisam da gente. Não. Então, assim, estatísticas interessantes falando o seguinte, que o mercado de legal tech, né, o setor global de tecnologia jurídica impulsionado pela IA, foi estimado em 26,7 bilhões e até 2030 deve atingir 47 bilhões. Então, assim, para te responder se a IA é uma realidade no mercado jurídico, não é, no escritório de advocacia, é uma realidade, não tenho dúvida, a tendência é crescer e eu não consigo hoje visualizar um escritório de advocacia sem o uso da IA. Você sabe que- Em todas as suas rotinas, desde fazer peça, até formalizar a contratação, até auxílio no atendimento jurídico em geral, não atendendo, lógico, isso aí é um caráter muito pessoal da nossa profissão, mas auxiliar na instrumentalização assim, de contratações e da própria rotina. Mas você sabe que eu tive agora há pouco tempo numa feira de Legal Tech e eu acho que esse número, 47, 50%, 50 e poucos por cento, ele é real, porque está levando em conta a contratação da IA de forma corporativa, entendeu? Ah, então Não, isso é verdade. entendeu? Não o uso da IA individualmente pelo advogado. Você fez uma boa análise, fiquei impressionado agora. Não, É mas não é minha verdade. não, não é minha não. É verdade, verdade. Não é minha não. É difícil isso, É né? que eu vi na feira lá. Não, é. Aí no Congresso. Porque, na verdade, hoje existe um grande debate acerca da governança do uso da IA dentro de escritórios.
por conta dos danos que isso pode trazer com o uso individual. Porque hoje que muitas vezes acontece é cada um ter sua IA, usar IA gratuita. Cada advogado do escritório usa uma. Usa uma, exatamente. Então, quando você fala nesse número, é que os escritórios estão contratando a IA de forma corporativa, criando regras de governança do que pode e do que não pode, cuidando do tratamento de dados que são usados pela CIA para não ter vazamento. Mas eu, respondendo a pergunta do Gladys, não tenho dúvida, né? É uma realidade. E há pouco tempo, agora conversando com um amigo meu advogado, que trabalha num escritório grande também, ele falou, cara, a IA, ela melhorou muito a qualidade do que vem escrito pra gente. Ele fala, a gente filtra aqui tudo que vem sendo escrito, tudo que sai pelo menos com o meu nome, ele falou, eu gosto de ler, e o que você tem aí, justamente porque ele também é um advogado na nossa média de idade, ele viu um ganho, porque havia uma perda real na capacidade de escrita, justamente por conta dessa questão que o Gabriel estava falando, educacional, da popularização do curso de Direito, que aconteceu, né, nos anos 2000, Sim. E houve uma perda da capacidade de escrever dessa galera. E a IA, ela compensou essa perda. Então, assim, dificilmente hoje um advogado não vai usar IA. Acho até que 70% é um número baixo. É baixo também. Em cada 4, 3. Eu acho que cada 4, 5 usam IA. Né? O que não usa é porque tá fora do mundo digital mesmo. Eu existe, né? acho. Essa galera que perdeu o compasso aí pela idade ou pela... Enfim. E o diálogo das IAs que os escritórios de advocacia estão adotando com as IAs dos tribunais, assim, né, que também estão amplamente sendo adotadas em suas mais diversas funções. Sei que, enfim, conversando com juízes, assim, a IA do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro já prepara relatórios, enfim, de todos os seus votos, dos embargadores, ou então os relatórios para as sentenças. Eu não sei em que medida e em que nível. Acho até que a gente pode chamar alguém para poder conversar um pouco sobre isso, né? Seria bem legal. Da magistratura para falar. Mas nos escritórios de advocacia, que a minha realidade, enfim, está amplamente utilizado. Então, fala, Gabriel. Respondendo essa pergunta de forma bem objetiva, né? Eu acho que a gente tem 2 pontos aqui para serem analisados. Lá no escritório, por exemplo, a gente adota a inteligência artificial numa certa medida. Por exemplo, a gente tinha um advogado que era responsável pela leitura do DO. Né? Porque antigamente a gente tinha empresa de recorte que publicava o Diário Oficial e trazia o recorte. A gente, quando manteve o recorte, a gente tinha um advogado que fazia essa leitura. Contratamos uma IA, aliás, foi desenvolvida uma IA específica para o escritório. E essa IA específica para o escritório, ela faz a leitura e já manda o e-mail com a publicação para o advogado respectivo. Ou seja, isso realmente teve um ganho de qualidade de serviço muito grande. Teve um ganho financeiro, né? Porque é muito mais barato que um advogado, né? E eu não dependo de dar férias para essa pessoa. Eu acho que esse ponto é muito interessante. O segundo ponto que a gente adota a IA no escritório e de forma institucional é para que a gente possa fazer a revisão das petições. E nisso eu estou bem em linha com o que o Nasser falou. Eu acho que essa questão que envolve a qualidade da petição, a qualidade da redação do egresso da faculdade de Direito é muito baixa. Né? E aí, me critiquem, mas assim, eu fui de graduação durante muitos anos, eu sou dono de advogado, eu vejo isso no meu dia a dia. Né? A qualidade, de um modo geral, é muito baixa, e aí ajuda na correção de língua portuguesa. Mas eu ainda não confio na IA como um instrumento de elaboração de petição, porque ela ainda alucina demais, principalmente no direito. E aí, o que acontece? Eu acho que a gente precisa ter esse cuidado de não deixar a IA tomar conta do nosso trabalho. Eu acho que o que vai mudar dentro do cenário do direito, em pouco tempo, a gente vai ter o escritório de advocacia, que é 100% IA, que o cara não tem mais o viés humano, e a gente vai ter o escritório de advocacia, que é o trabalho tailor-made. Vai ser a diferença do cara comprar um terno para o cara mandar fazer um terno no alfaiate. Ainda existe mercado para o alfaiate? Existe. Mas muita gente vai comprar o terno pronto, sai mais barato. Então, os escritórios que ficarem com a IA só para pesquisa e para revisão de língua portuguesa, que é o que a gente trabalha para ser hoje, vai ganhar em escala na qualidade da pesquisa e na qualidade da correção, e vai dar mais tempo para produção acadêmica, produção intelectual. O que a gente busca hoje é isso. E eu acho que tem um outro viés também, que é o viés do custo da IA. O advogado médio brasileiro, ele não tem grana para contratar uma IA decente, tá?
Então, o risco da alucinação ele é cada vez maior quanto mais barata for a IA que você usa. Gratuito. Exatamente, principalmente é gratuita. Existe uma inteligência artificial americana chamada Harvey AI. Eu já fiz uma consultoria com o pessoal da Harvey para contratar para o escritório. A Harvey é engraçada, foi um menino de 22 anos que era advogado nos Estados Unidos e ele percebeu que dava para automatizar muita coisa e ele criou a Harvey. A Harvey é focada em direito, ela é só para direito. E ela já está interligada com o STJ, etc. Fica aqui também uma propaganda do Harvey, né? Só que tem um problema, é caríssimo. Para eu botar o Harvey para 5 advogados, vai me custar $7.000 por mês. É em dólar. Então, assim, não é uma IA acessível para todos. Eu acho que o grande problema da IA, que eu acho que a OAB vai precisar se movimentar, é exatamente o gap que isso vai gerar dentro dos escritórios. Já existe hoje um gap entre os grandes escritórios e os escritórios pequenos, um gap educacional, um gap de estrutura, mas a partir do momento em que a IA passar a ser adotada de forma full por esses grandes escritórios, vai gerar um grande desemprego, porque o estagiário já não precisa, a gente não precisa mais de estagiário. O advogado júnior, ele vai ficando pelo caminho porque ele é um cara mais burocrático, né? A IA é capaz de substituir. E os grandes escritórios, então, investindo em uma IA de mais qualidade, vão gerar resultados ainda melhores, deixando os pequenos cada vez mais para trás. E o que vai acontecer? Porque a gente vai ter, no futuro, um grande escritório, já pega uma parte do mercado considerável, fazendo todo um tratamento daquele processo via IA, com o tribunal fazendo todo o tratamento também via IA, e aí você vai despersonalizar completamente. Já é difícil você levar a questão humana para o judiciário. Sim. Porque a própria lógica do processo já é uma lógica de você trazer para um ambiente de abstração e desconsiderar qualquer tipo de desigualdade social, econômica, histórica, enfim, que aquele embate ele tem. Então, por si só, o direito, dentro da sua ritualística ali, traz para o mundo abstrato conflitos que são concretos para despersonalizar aquele negócio mesmo. É autor e réu e dane-se quem é o autor e dane-se quem é o réu. O tratamento... Agora, então, a gente vai potencializar isso, né? Ou seja, Rafa, a IA faz a inicial, a IA faz a contestação e a IA julga. Eu lembro isso. Não sou processuário, mas lembro do Ovídio Batista, né, que tem um livro maravilhoso que é Processo e Ideologia, né? Então eu recomendo, né? Nos sebos hoje só, né? Porque é o processo e ideologia. Ele vai falando um pouco sobre isso, né? Sobre o quanto o processo ele vai caminhando e quando você vê são 10 anos de processo naquele tom abstrato do judiciário e você perde completamente o que realmente precisa ser discutido ali naquela causa. Então a gente vai potencializar esse negócio. E eu acho que, pegando o teu gancho e o gancho que o Gabriel falou, eu estava aqui refletindo, eu acho que o maior desafio que a advocacia vai vivenciar com a IA é vender valor. Porque a partir do momento em que todos tiverem uma IA produzindo petições, o que vai diferenciar a minha petição da petição do outro? Você vira commodity. Vira commodity. E aí, qual é o grande desafio da advocacia? E eu acho que não tem resposta para isso. Aliás, eu estava vendo uma pesquisa da Stanford, na faculdade, Universidade de Stanford. Eles não têm essa resposta. Porque, realmente, qual é o valor que o advogado... Porque, assim, a gente passar a vida, né, eu pelo menos, e vocês, estudando, transformando conhecimento em respostas práticas para melhorar a vida do que está consultando a gente. E o que torna a gente advogados mais caros, mais renomados? A capacidade de dar respostas precisas e fazer cenários perfeitos. Então, quando o cara me procura, qual é a diferença da minha análise, da análise do Gabriel, para a análise de um recém-formado? O Gabriel, além de todo o arcabouço de livros, o tempo de vida, né? Então ele estudou a vida toda, leu muito mais livro do que o recém-formado e vivenciou muito mais coisa que o recém-formado. E isso dá a ele uma capacidade de solução de conflito maior do que a de um recém-formado. Isso é agregar valor. É por isso que você estuda, que você investe, que você faz mestrado, doutorado, compra livro. Quando a IA, ela facilita isso tudo, você perde exatamente essa capacidade. E aí, o grande desafio da advocacia para mim, respondendo objetivamente a pergunta do Gladys, é essa. Como gerar valor no teu negócio para você conseguir construir uma carreira sólida e viver disso, né? Porque, afinal de contas, quem faz uma faculdade pensa nisso. Porque, assim, a gente vai se desconectando da realidade. Isso me incomoda muito. A gente já vem nesse processo. Então,
o processo chega para julgamento, né? Enfim, vai para uma turma lá de juízes, né? Enfim, que vai fazer, enfim, como é que é o conselho de sentença, né? Isso é criminal, né? Não, tem também no direito civil, né? Nas várias cíveis. Vai para um conselho de sentença, você não sabe nem quem é o né? Assim, o grupo de sentença. Grupo de sentença. Sabe um grupo de sentença, aí vem a sentença, você faz o recurso, e aí vai para uma sessão virtual de julgamento, né? Que você pode pedir para retirar de pauta, ir para um julgamento presencial, para você talvez fazer uma sustentação oral. Tal. Mas, enfim, não é sempre que isso acontece. Em regra, vai para uma sessão virtual de julgamento, que você não sabe como o julgamento ali ele acaba acontecendo, né? Enfim, a posição que cada julgador do órgão colegiado teve efetivamente sobre aquele ponto. Claro, vou ler o voto, né? Enfim, mas eu quero ver a coisa acontecendo ali, né? A gente, nesse cara é mais analógico. Vai para uma sessão virtual de julgamento, tem o acordo, e aí você tem hoje, né, último número que eu vi do CNJ, só 6% dos recursos especiais interpostos chegam no STJ. O que a gente consegue fazer é chegar no STJ ou no STF muito agravo em RES, para agravo em RE, enfim. A súmula 7 imbatível, né? Súmula 7, súmula 5, enfim, aquele problema todo que a gente tem, que eu achei até que o CPC de 2015 ia acabar e não acabou. Também não acabou. Mas o problema é que a gente não tem acesso, muitas vezes, e aí vou me colocar como advogado, analisando o julgador, mas eu sei que o julgador vai olhar para o advogado e vai falar a mesma coisa. A gente tem toda uma produção hoje pautada no MIA, que isso vai acontecer, a questão disso pode se potencializar, e a gente já tem um afastamento natural do judiciário no julgamento, por conta, e aí não é uma crítica, é por conta do número de processos, para dar celeridade, enfim, economia processual e tudo que a gente precisa, que também é uma demanda super, super legítima. Mas a gente está cada vez mais se desconectando do caso concreto, assim, né? E é uma perda enorme, Agora, em cima desse debate que o Nasser e o Rafael colocaram de forma muito, muito boa, Rafael, eu até penso no seguinte, cara, o direito é uma ciência humana aplicada. Se o direito, por excelência, é uma ciência humana, no momento em que a gente admite a IA para fazer a petição, para contestar e para julgar, ela deixa de ser uma ciência humana. Sim. Porque, na verdade, a gente, pelo menos eu aprendi, e aí eu estou me sentindo muito velho com isso, né? Porque o advogado é o primeiro juiz da causa. O advogado é o cara que vai ouvir o que o cliente vai dizer e ele vai conseguir filtrar se o cliente está falando é verdade, se o cliente está falando não é verdade. Ele vai poder colocar na petição o sentimento que o cliente transferiu para ele naquele momento de reunião. O juiz, por sua vez, no momento que ele faz a instrução do processo, ele consegue verificar se a testemunha está ou não está mentindo. Ele consegue identificar se a parte foi realmente impactada pela conduta do réu. Ou seja, é uma ciência humana. No momento em que a gente desconstrói isso, a gente sai da dialética, que é o que eu aprendi no direito, tese, antitese e síntese, para chegar numa ciência cartesiana. Ou seja, deixa de ser direito para ser engenharia. Porque qual vai ser o critério utilizado pela IA, por exemplo, para julgar? Não que a IA julgue, veja, não é o que eu quero dizer. Eu acho que a IA hoje ela é um instrumento para ajudar o juiz a julgar. São muitos processos. Eu acho realmente que é necessário, pelo menos, para relatar. Mas para decidir, você usar a IA para decidir, minimamente o que a gente precisa entender é o seguinte: qual é o critério? Qual é o código-fonte que vai originar a decisão? Qual é o viés que vai ser adotado? Porque eu preciso saber. Faz parte do processo a lógica da publicidade. Isso. A partir do momento em que a gente não tem um caminho público para que se justifique a utilização da IA por qualquer órgão julgador, tá? Eu não falo só do judiciário, não. Está sendo utilizado agora pelo CARF, por exemplo, a inteligência artificial. Então, assim, eu acho que nesse momento a gente perde um pouco a humanidade e a gente passa para um pensamento cartesiano sem saber qual o critério para julgamento. Porque o direito deixa de ser o argumento para ser pura e simplesmente a aplicação da lei. Ou seja, Kelsen, né? Como a gente viu no início da faculdade, dura lex, sed lex e acabou. Então, assim, eu não sei o que você pensa disso, mas eu acho que dentro desse cenário que a gente está vivendo, a desumanização do direito é o que mais me preocupa. Não eu lembro assim, do início do século XIX, né? Quando a gente fala Nasser gosta disso, né? Do surgimento da era legiferante, né? Porque da era das grandes codificações, o direito natural sendo codificado e o judiciário com grande poder de dizer, né, o que é ou não é o direito. Quem diz o que é ou não é o direito é o Estado, pela via do judiciário. O Estado que a gente conhece hoje, o Estado de Direito, né? E é um pouco um retorno. A gente pode até, né, escrever sobre um retorno a isso, né? Mas a gente tem vários casos, o advogado gosta de contar casos, né? E caso que não falta. E em cima do que você disse,
Eu lembro que é uma discussão concreta muito interessante no direito de família, no direito sucessório, que é sobre a coabitação, né, entre cônjuges ou companheiros. E a coabitação ela é um indício de prova, né, não só de união estável, como um indício de prova também para outros efeitos jurídicos, né? E aí eu lembro de um caso, era um homem e mulher casados, né? E o homem faleceu e deixou 2 filhas, né? 2 filhas que não eram dessa mulher sobrevivente. E aí ela continuava morando na mesma casa que sempre residiu com esse companheiro morto. E aí as 2 filhas entram com uma reintegração de posse contra ela, dizendo que ela tinha que sair da casa, que a casa era do pai, do pai, e agora no direito sucessório foi para as 2 filhas, né? E ela alegou direito real de habitação da companheira sobrevivente, né? Enfim, dizendo que ela tinha o direito de permanecer morando lá até morrer, porque eles tinham uma união estável. Inclusive, coabitavam até a morte deles. E aí as 2 filhas dizendo, não, olha, vocês coabitavam, mas vocês estavam separados de fato, morando na mesma casa. E aí ela dizia, não, nós morávamos na mesma casa e não estávamos separados, né? E aí vem a construção e o feeling do caso concreto, né? Eles estavam morando na mesma casa realmente há 20 anos, e as filhas diziam que nos últimos 5 anos eles estavam morando na mesma casa por questão de conveniência, mas não tinham mais nenhum tipo de relação de afeto, né? E no final das contas, elas ganharam, as filhas, né? Conseguiram provar que eles coabitavam, mas não tinham mais relação de afeto por conta de testemunhas e outros indícios de prova, e ela perde o direito real de habitação que tinha sido conferido em caráter liminar. E elas ganham, as 2 filhas, a reintegração de posse. Eu fico imaginando, né? Se essa petição fosse feita para o MIA, né, e o julgamento feito para o MIA, como é que a questão da coabitação ia ser levada, né, para um julgamento feito para o MIA? Coabita há 20 anos junto. E tem alguém dizendo que nos últimos 5 não tinham relações de afeto, mas estavam ali no mesmo teto, morando, né? Enfim. E é completamente factível isso. A pessoa morar na mesma casa por questões conjunturais e não ter relação de afeto nenhuma. E ali ficou provado que não tinham. E eu, advogando para ela, né? Enfim, perdi a ação, né? Advogando para ela. No final de contas, eu olhava para ela e falava assim, você tem mesmo? Tinha relação de afeto? Eu comecei a ficar na dúvida, sabe? Você tinha relação de afeto mesmo com ele? Ele falou, tinha, não era mais a mesma coisa, mas tinha. Aí, no final, já estava assim um pouco ela mesmo, sabe? Contando um pouco. O mesmo afeto que eu tenho com o porteiro, né? Eu falei assim, um afeto e tal. Então, assim, é difícil, né? Como é que você vai interpretar? Porque várias relações de afeto no campo do direito civil produzem efeitos jurídicos, né? E várias relações fáticas, muitas vezes que começam com umas situações fáticas, produzem efeitos jurídicos. Não preciso nem falar aqui, discussão sobre posse, detenção, propriedade, a gente vai também. Perfeito, Existe um elemento no direito, gente, que é o dolo, né? O dolo é um elemento humano. Você precisa saber avaliar o dolo. Você colocar IA para avaliar dolo, você tem um resultado dramático. Não, com certeza. Entendeu? Então, Mas, acho que é preocupante. Assim, vocês concordam que... Eu estava vendo um dado do CNJ, né? Interessante, que 70%, né, das demandas que estão no judiciário são demandas que envolvem execução fiscal. Nosso tributarista aí. 70%. Hoje talvez até mais. No STJ até mais. Até mais, mas assim, olha só, que mobilizam o Isso judiciário. anota aí que vai triplicar, tá? Com a reforma tributária vai triplicar. Olha aí, Gladys, a reforma tributária. O gancho. O gancho da reforma tributária, tá vendo? Desde 2017 a gente fala de reforma tributária na Conexão. A gente foi ver os Conexões antigos, né, para voltar, tinha ele falando da reforma tributária. Agora acho que saiu mesmo, né? Então agora a gente vai ter um episódio sobre reforma tributária. Só ninguém sabe se vai ser aplicada, né? Sou Porque eu tem falando, candidato dizendo que vai adiar, né? Sou eu falando da reforma do Código Civil, né? Assim, a gente vai estar no Conexão de 2035, pô, o projeto ainda está lá. Mas assim, eu fico imaginando, para julgar uma execução fiscal, não precisa muito feeling, né? Ou precisa, sei que o tributarista vai me dizer. Mas acho que muita demanda pode ser julgada de maneira mais Eu acho que objetivo, a questão é essa, assim, ó. Aonde eu estava vendo vocês falarem, a legalidade foi estrita, eu acho que fica mais fácil a IA julgar. É aplicar cara crachá. Cara crachá. Naquelas questões de legalidade estrita. Aonde você sai da legalidade estrita e tem o conteúdo subjetivo a ser discutido, aí você vai ter a dificuldade para que a IA atue, né? É isso. Eu acho que respondendo a tua pergunta, eu acho que o grande problema da execução fiscal é que eu acho que ela poderia facilmente ser julgada por IA. Eu acho que a aplicação, subsunção do fato à norma. Só que o problema da execução fiscal por si só é o rito da Lei 6.830. Porque o réu ele é citado, não é para contestar, não tem contestação em execução fiscal. O réu ele é citado para pagar ou garantir em 5 dias. E ele só pode embargar a execução, nos termos do artigo 16 da Lei 6.830, se ele garante o juízo.
E aí você entra num problema seríssimo, porque se ele não consegue garantir o juízo, ele não consegue embargar. É isso aí. Se ele não consegue embargar, Isso é um problema começa a antigo. contar prescrição intercorrente. E aí eu acho que a humanidade do juiz é necessária para que possa avaliar, no caso concreto, quem é o mau contribuinte e quem é o bom contribuinte. É. Eu tive um caso lá no escritório recentemente, em que a gente teve exatamente esse embate com o juízo, que foi muito interessante, foi muito agregador, porque meu cliente tinha uma dívida de 16 milhões de reais, numa execução fiscal de ISS, que a gente entende que realmente 80% desse débito é indevido. Basicamente é um enquadramento de alíquota, tá? Ele não vende software, ele elabora software. E na elaboração de software, o ISS é 2%, na venda é 5%. Tá parecendo papo de Ponto. advogado, né, Nasser? Que quer diminuir ali. Não, mas não a- é. O Tá pior é que não é. aparecendo, tá O pior é que o direito é Tá bom. querendo vender a tese. Não, Tá o pior é que o querendo direito é vender a bom. No tese. caso concreto, o direito é bom. E aí, moral da história, queremos garantir o juízo. Só não temos como garantir o juízo. 16 milhões. 16 milhões, a empresa não tem, né? Ah, contrata carta de fiança. Gente, é 5% do valor do débito. Não, é é muito assim caro. que Carta de funciona. fiança é muito caro. É muito caro. muito- E aí pedimos a garantia parcelada. Foi aberto o prazo, parcelado, abrimos DRE da empresa, demonstrativo de resultado do exercício, juntamos o balanço, o extrato da conta dos últimos 12 meses, abrimos todas as informações, todas, para que o juízo percebesse que havia ali uma boa-fé. O que a gente quer garantir, mas não tem como. Sim. Beleza, foi assim, foi feito. O município foi chamado para se manifestar e se manifestou, falando, olha, o que o contribuinte quer é um parcelamento impróprio. Não, mas peraí, eu nunca falei que eu reconheço o débito, eu não quero parcelar, eu quero garantir o juízo em parcelas. E aí eu acho que a IA poderia ter ajudado o município. Porque o procurador vem com a petição e fala assim, não, mas o valor que ele quer depositar mensal é R$ 1.600. Ele nunca leu um balanço na vida, né? Porque o valor que a gente queria depositar era R$ 35.000 por mês. Não é um valor pequeno, Não. né? Para dar 16 milhões, isso aí quanto Não, tempo? é a vida inteira, mas Não, o tô processo só- acaba antes. Se eu sou procurador do O que a município, gente vai quer lá, embargar, garante o juízo. o que a gente quer embargar, então tira a garantia e deixa a gente embargar. Garante, paga parcelado e embarga, Não pô. paga, não tá Não, pagando, não é tá pa- garantia. Sim, desculpa. Pelo amor de Deus. Agora baixou o procurador do município. E aí, Rafael, parcelar. o que a juíza... A juíza foi muito correta, né, sensata. Ela analisou o caso concreto e falou, realmente, se vocês estão abrindo todos os dados da empresa, se eu admito os embargos, a execução flui. Se eu não admito os embargos por ausência de garantia, obrigatoriamente eu tenho que suspender o processo, depois do ano começa a prescrição intercorrente. Quem vai ganhar? É lógico. É O lógico. contribuinte. Contribuinte, é. Porque não vai ter penhora, não vai ter nada. No final das contas, prescrição intercorrente, ele sai beneficiado da Excelente a história. percepção dela, sensata. Entendeu? mesmo. Isso aí. Uma IA teria essa percepção? Não, uma IA ia teria. falar, não tem embargo. teria. Não tem, acabou. Garantiu o juízo, não tem embargo, acabou. E quem saia perdendo? Não era o meu cliente. Não, era o, Nesse o caso, fisco, né? Era o fisco. Porque ia contar a pressão intercorrente, você ia falar, Gabriel, mas se o cliente não ia movimentar a conta? Claro que ia, do jeito dele. Né? Que a gente sabe que funciona, não vamos também falar mentira aqui. Então, assim, o cara tem que sobreviver, ele vai dar o jeito dele para sobreviver. Não importa o que Mas eu é vou dizer ou não. interessante, é uma execução fiscal que precisou de uma análise humana. Eu nunca achei que fosse possível, né? Mas é isso, estou brincando porque realmente assim, a dívida existe ou não, né? O valor dela pode ser discutido, né? O quanto, mas a questão da garantia sempre foi. E a exceção de previsibilidade ainda pode? Então, Como a é que EPE é Execução fiscal. cabível, a exceção de previsibilidade é muito cabível para alegar matéria que De ordem pode pública reconhecer de e tal, ofício, de ordem- sobre a 393 do STJ, só que tem um problema, né? Aqui no TJ do Rio tem taxa judiciária para exceção de pré-executividade. E é alta? O direito de petição, professor Paulo Nasser, que é um direito constitucional, foi por água abaixo. Alta não, querido, são 3% do valor da causa. 3%? 3%. Aí pega logo uma carta de fiança Ué, mesmo. eu tenho uma execução embarga... fiscal de 34 milhões indevida. Que o meu cliente, a dívida está prescrita. 34 milhões de dívida prescrita, indiscutivelmente prescrita. Exceção de prescritividade alegando a prescrição. Você tem que pagar 3% do valor da causa. Não tem outro caminho? Não. Não tem outro caminho. Você acha o TJ do Rio um dos mais regulosos do Brasil? Eu acho que todos os tribunais de justiça do Brasil estão cobrando taxas acima do que Não, deveriam. nem todos, eu discordo um pouco. A gente em Brasília eu acho muito factível, não acho que é um horror que é aqui não. Mas eu acho que São Paulo não é pior, cara. São Paulo não é pior. O Paulo Rio não é é pior. caríssimo. Mas na Bahia também tem, tá? Taxa judiciária para exceção de prescritividade. Só é baixa. Eu não acho que seja errado cobrar, não. Eu só acho que o errado é você cobrar 3% do valor do débito para exercer o direito de petição. Sim. Entendeu? São cerceamentos de defesa. Exatamente. Você tá ligando matéria de ordem pública, caramba. Matéria de ordem pública. É lógico. Sabe? Da mesma forma que nós somos obrigados na execução a pagar taxa judiciária.
Peraí, eu ganhei. O réu é sucumbente. Ainda bem que no Né? processo administrativo a gente acabou com esse negócio de garantia de juízo, né? É verdade. Porque isso aí é nitidamente um cerceamento de defesa. Olha como a IA puxou, né, cara? Não, puxou para casos concretos interessantes. É porque a gente está discutindo aqui não se a IA será uma realidade ou não, porque já é. Se vai entrar nos escritórios, no judiciário, porque já entrou. Mas qual seria a melhor forma de utilização para ela? Porque eu acho que esse é o nosso papel hoje, discutir como ela deve ser utilizada, e não se vai ou não. E cada vez ela está mais tecnológica, ela está mais avançada. Tem IA hoje que calcula, por exemplo, dentro de uma determinada comarca ou vara, qual é a tendência daquele colegiado lá em determinada matéria. Sim. Já calcula isso para você e já te dá uma linha de E defesa. antes a gente precisava de um advogado pesquisador, assim, né? Que ia analisando voto a voto, saber como aquela A IA faz pensava, isso. A IA faz isso. A IA faz isso, Enfim, vamos... Agora, então vocês acham que todo escritório de advocacia vai ter que se adaptar? Ah, sem dúvida. Eu não tenho... Acho que isso Sem aí é em maior ou menor medida, mas hoje eu não consigo vislumbrar um escritório de advocacia que não use o IA de alguma forma. Eu comparo ao uso do computador e da Da máquina de internet. escrever, meu irmão. Da internet. Não tinha como o escritório ter máquina de escrever hoje em dia. A IA vai ser o computador. Boa. Atropelou, entendeu? Não vai ter como. Vai ser a internet da década de 90. Eu usei máquina de escrever para Eu preencher também usei, greve eu de também recolhimento usei, do estado do Rio de Pô, Janeiro. eu fiz curso de datilografia. Quando eu nasci já não no tinha Senac. mais isso. Não, Já não tinha, não. não. Quando eu nasci já não Não tinha peguei mais. isso, né? Eu só vim em museu. Ele máquina nasceu de- no interior do sertão do Nordeste, nem luz tinha, coitado. Agora, deixa eu voltar aqui, deixa eu pegar essa coisa da IA, que todo mundo vai ter. Beleza, concluímos aqui que todo mundo vai ter que ter IA, né? Chegamos nesse ponto. Mas rede social, voltando à rede social, você acha que todo advogado tem que ter rede social? Para divulgar o seu trabalho? Vocês acham que isso é necessário? Todo advogado precisa saber utilizar a rede social como instrumento de captação Olha, de cliente? A OAB tem tantas restrições quanto a isso, né? Mas eu acho assim, ó. Eu ontem estava lá no escritório conversando com os advogados e jovens advogados, e eles estavam falando. Perto de você todo mundo é jovem, Paulo Nácia. Eu não ia fazer esse comentário. Eu fico pensando, Eu por não que que ia essas fazer esse pessoas comentário. Entendeu? Porra. Ainda bem que fizeram antes de mim. fizeram o Gladstone acreditar a vida toda que eu era mais velho que ele. Porra! Aí um dia eu mostrei a minha carteira de identidade pra ele. A primeira pergunta que ele fez foi: você falsificou seu documento? Porra, esse cara é maluco, velho. Porra, IA. Ele me apresentou uma carteira feita por IA. nem tinha IA naquela época. Pô. Aí eu tava lá ontem conversando com os advogados, os jovens advogados, e eles falando dessa coisa de como projetar carreira, de como se mostrar, né, no mercado da advocacia e tal. E em algum momento eu me vi falando que o grande desafio da advocacia não é conhecer o direito, porque isso a gente estuda a vida toda, desde que entrou na faculdade. O grande desafio da advocacia é se mostrar a sua capacidade intelectual e captar cliente. Né? Que a IA vai fazer a peça ok, que a IA vai ler os acórdãos ok, vai ter advogados que vão ter mais habilidade nisso. Mas no final das contas, se você não tiver o cliente lá, você não vai ter o que fazer com isso tudo. Então, eu acho que, na verdade, penso, né, que a divulgação do nome, do seu nome, ele parte de diversas questões que não é apenas a rede social, porque aí vai cair naquela primeira parte do que a gente conversava aqui, que o cara pega um teleprompter, fala: eu sou um excelente advogado, conheço todas as teses e etc. E isso eu acho que pode passar pela rede social, sim, mas tem que passar por muitas outras coisas também, né? Então, acho que a rede social é importante, mas é importante dentro de uma medida. O Rafael mesmo, né, Rafa? Você teve muita dificuldade de fazer essa transição, né? Até hoje. Até hoje, assim. A o minha Rafa rede social ela é muito, muito incipiente. Eu uso muito para questões profissionais mesmo, muito mais com informações de aula, conteúdo jurídico em geral, né? Muito da meu chapéu de professor, né? Uhum. Mas com relação à questão mesmo da advocacia também, lógico, uso um pouco menos, mas uso também. Mas tinha uma dificuldade enorme, assim, porque a gente percebe que um dos grandes assim, chamarizes de atenção, né, que a gente tem na rede social é quando você mostra alguma coisa relacionada à sua vida pessoal, né? Enfim, quando você mostra alguma coisa que a pessoa não conhece, né? Todo mundo conhece o Paulo Nácia, professor, advogado, Quinta, o Gladys. Agora, quando você mostra um lado pessoal seu, Gladys, numa viagem, não sei, acho que isso é que traz realmente um engajamento. Tem muito mais engajamento.
Isso eu tenho muita dificuldade, acho que é porque, enfim, fui criado, né, num ambiente em que isso não era tão público assim. Então, não me sinto muito confortável, à vontade de ficar, enfim, mostrando. Não que a minha vida pessoal tenha alguma coisa demais, não tem nada, né? Não, mas não assim, tem nada demais. Exatamente. Interessante. Nada de interessante, exato. Nada de interessante. É super banal, como normalmente a vida privada acaba sendo. Mas assim, que é uma outra discussão que a gente pode ter. Mas assim, a vida que não tem nada demais, mas assim, é uma questão mesmo de percepção e de como fazer o uso daquilo, né? Enfim, você tentar. E muita gente fala. Cuidado com o que eu vou falar, assim, porque eu não quero parecer crítico com quem faz isso, né? Mas muita gente tenta tornar elementos da sua vida pessoal um elemento de impulsão da sua mercadoria, que é a sua advocacia ou a sua aula, né? Então, acho que a vida social acaba agregando nesse processo de venda, de engajamento e tudo mais. Porque eu não vejo sentido, é uma pessoa muito pessoal minha, né? Eu estar numa festa, eu estar, enfim, num ambiente com a minha família e ficar dizendo que eu estou aqui fazendo isso ou fazendo aquilo. Qual é o sentido disso? E a gente pode discutir aqui, porque eu sei que muitos de vocês fazem, né? Enfim, e é uma percepção que cada um tem. Porque eu acho que o advogado também, dentro dessa perspectiva, vem de prosperidade, né? Então, se você tem ali uma perspectiva de prosperidade, você tem alguma coisa relacionada à riqueza associada e aí associa-se ao sucesso profissional que está gerando essa riqueza. Esse é um outro ponto, né? O sucesso está associado à riqueza, assim. Que ponto a gente chegou, né? Você pode estar fazendo o que você gosta da vida. Você pode estar super satisfeito. E o que vai dizer se você é um cara bem sucedido ou não é a sua conta bancária, quanto você ganha, quanto você não ganha, não sei quanto. No final das contas, isso aí pode ser uma consequência. Eu não estou aqui, enfim, dizendo que ganhar dinheiro é ruim. Vilanizando isso. Vilanizando aquela culpa, né? Enfim, não é nada disso, né? De dinheiro. Mas assim, não vai medir o seu sucesso. Questões ideológicas. Não, mas assim, mas é uma questão interessante. A riqueza está associada com o seu sucesso? Acho que não. Não. Tem outros elementos, né, que vão medir o teu sucesso. Vou pegar um gancho aí dessa pergunta. Você acha que no Brasil riqueza é romantizada ou ela é demonizada? Muitas vezes demonizada, concordo, que eu sei que você acha isso, né? Vou concordar contigo no início. É aquilo, né? Concordar primeiro para depois discordar, né? É uma técnica muito boa. Mas eu quero te ouvir com relação a isso. Mas eu acho que é demonizada, né? Por várias questões. Mas eu acho que a riqueza também muitas vezes é supervalorizada, né? Enfim, e aí você torna a riqueza como um objeto de desejo necessário para todo mundo. Todo mundo quer ser rico, todo mundo tem que ser rico. Para a busca da felicidade. Esse é o ponto, para a busca pela felicidade e num discurso escondido de que se você fizer tudo certinho, principalmente como eu aqui, você vai ser rico. E aí a gente pode entrar numa questão também o que não é verdade, do quanto a meritocracia contribui para isso ou não, né, Quinta? Então, cara, eu acho que não dá para você relacionar a meritocracia com riqueza, porque eu acho que meritocracia é você pegar duas pessoas saindo do mesmo ponto. Isso, boa. Né? Isso é isso. Eu acho que você falar de meritocracia no Brasil é até injusto, porque 80% da população brasileira ela não consegue sair do mesmo ponto que o outro. Sim. Você até tem como comparar duas pessoas que saíram do mesmo lugar. Não tem como comparar um cara que saiu 500 metros à frente numa corrida de 1 quilômetro. Então, assim, eu acho que o grande problema da relação do brasileiro com a riqueza, eu acho que ela é, sim, demonizada. Eu acho que a frase que a gente ouve desde a mais tenra infância, a gente lida mal com o dinheiro. Para pensar como que a nossa lide com o dinheiro. Quando você é criança, eu lembro, cara, que eu era criança, naquela época não existia Pix, né, por óbvio, era dinheiro de papel. Aliás, eu sou da época do cruzado, enfim. Superinflação, hiperinflação, a gente vivenciou tudo isso, nós somos uma geração que vivenciou isso. A gente pegava no dinheiro, não sei como vocês passavam por isso em casa, mas assim, sempre minha mãe falava assim, lava a mão. Até hoje. Sempre, lava a mão. Porque o dinheiro é sujo. Então assim, isso, o primeiro contato que você tem com o dinheiro quando criança dinheiro é sujo. E aí você cresce ouvindo uma fala que no Brasil é muito forte, que dinheiro não traz felicidade. O dinheiro não traz... Traz sim. Porque é o dinheiro que permite você morar num lugar melhor, para você ter um conforto, para você dar conforto para sua família. É o dinheiro que permite que você tenha um plano de saúde que vai te tratar no momento da doença, porque se você não tiver dinheiro, você vai para o SUS, e não adianta você falar que o SUS é bom porque ele não é. É o que tem. É bom pro que tem, mas não é... bom que tenha. É bom que tenha, tem que ter, é sensacional. O Brasil... Não estou dizendo isso. Dentro do cenário, é muito melhor você ser tratado no hospital de ponta do que você ser tratado no SUS, pelo amor de Deus. Então assim, o dinheiro vai te trazer conforto, o dinheiro vai te trazer segurança, o dinheiro vai te trazer pensar no futuro, o dinheiro vai te trazer saúde até o limite daquilo que Deus permite. Então assim, demonizar o dinheiro
é você empobrecer a população. É empobrecer a população no sentido de que, olha, todo mundo aqui, eu vou fazer com que essa pessoa ela não goste de dinheiro e ela se acomoda na postura que ela tá e demoniza aquele que ganha. Eu acho que esse é um grande problema. Se a gente admirasse o cara que deu certo e buscasse o caminho daquele cara que deu certo, eu tô falando, veja, o cara que deu certo de forma correta. Não tô aqui falando de... Enfim, não vou citar nomes, né? Por favor. Pessoas que cometeram ilícitos. Não vamos começar mal, né? Não. Mas veja, eu quero dizer o seguinte, se você busca a pessoa que trabalhou da forma correta, se inspira naquela pessoa para poder mudar de vida, cara, você para e pensa, Rafael, hoje uma pessoa que vive numa situação de comunidade, por exemplo, e tem uma filha, nós temos uma filha, eu tenho uma filha, você tem uma filha, a sua menor que a minha, o Gladstone tem uma filha menina, eu falo da menina especificamente, vocês vão entender por quê, né? O Nasce tem 2 meninos, mas, cara, quem mora numa comunidade hoje, o traficante escolhe quem vai ficar. Ele chega lá na tua filha e fala, opa, essa daqui é minha. Peraí, você acha que um pai quer viver isso? Você acha que uma mãe quer viver isso? Não, mas é só... O dinheiro permite que essa mãe saia dali e vá criar a filha dela num ambiente muito mais seguro, muito mais saudável. Então, assim, demonizar o sucesso também não dá, né, Rafa? Não estou demonizando sucesso. Assim, eu estou dizendo que eu acho que a gente não pode querer melhorar a situação de vida desse caso que você descreveu, dizendo ganha dinheiro e sai daí, né? É melhor a gente melhorar esse lugar, né? Enfim, vamos melhorar esse lugar com política pública, com direito social, é tudo que a gente quer. Gladstone, me Não, ajuda, olha só. Gladstone. Agora, ganha dinheiro e sai Prefiro não fora daí. comentar. Não, mas é só. É lógico que eu conheço o mundo que a gente vive e como as situações são emergenciais. Mas se eu tivesse que dar um recado do que eu espero para a vida, é isso. Ó, melhora tudo esse bem, lugar. concordamos, Esse óbvio. lugar tem que melhorar. E vocês Não, sem concordam dúvida, com isso, sem Rafa, dúvida. Isso aí eu concordo. O que eu não estou demonizando dinheiro, claro que não, pô. Senão daqui a pouco, né, quando for, eu vou eu entendi ganhar algum também. dinheiro de honorário, vão fazer, tá vendo? O cara demoniza Eu não dinheiro, quero mas isso, tem que... não. Não estou demonizando dinheiro, mas Vou tô dizendo passar que pra conta do Gladstone, não quero isso não. eu só tô... O meu ponto é, será que o sucesso ele está sempre atrelado ao dinheiro? Não. E eu acho que a rede social mostra muito isso. Concordo. Não, concordo. É isso. A Estamos rede juntos. social é o Estamos em tempo linha, inteiro, estamos em linha. se você tem sucesso, se você é próspero, quando você tem dinheiro. Tanto que a rede social não precisa dizer aqui o quanto é de ostentação, pô. Sim, não. Eu acho isso aí, ridículo o cara então, postar carro, postar... Estou não sei o quê, eu acho demonizando ridículo. dinheiro. Imagina, né? A gente tá aqui, todo mundo quer ganhar o seu dinheiro, todo mundo de forma honesta, né? E tudo isso. Mas não dá para demonizar, eu não estou demonizando, mas não dá para supervalorizar. Dizer que sucesso é ter dinheiro. Não é. Isso eu não concordo. Mas eu só queria dar uma parte com relação ao que o Gabriel falou, e eu acho que é cultural, né? O Brasil sempre foi um país muito pobre, né, Gabriel? Sim. Ah, pô. Então, um alento é falar que o dinheiro não traz felicidade, porque não tinha dinheiro, né? Então, É isso. não tinha dinheiro, né? Ou seja, É cultural. é cultural. Então, assim, olha, não tem dinheiro, então dinheiro não traz felicidade, porque se você depender disso, você tá lascado para ser feliz. Então, houve uma construção cultural. Mas é óbvio, né? Ninguém demoniza o dinheiro. É uma coisa que todo mundo quer. Mas concordo integralmente com o Rafael. Não dá para vincular sucesso e felicidade exclusivamente ao dinheiro. Não, isso, Não meu dá. irmão, esquece. Dinheiro realmente não é um instrumento de felicidade. Aliás, nada é instrumento de perfeito. felicidade. A pessoa pode ter a melhor família do mundo, a pessoa pode ter o melhor carro, o melhor barco, a melhor casa e ser infeliz. É isso aí. Você relacionar felicidade com sucesso pessoal ou profissional não é o melhor caminho. Eu conheço pessoas muito bem-sucedidas que são infelizes. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro que não têm felicidade nenhuma e na rede social posta o sucesso. Eu concordo que felicidade e dinheiro não tem relação. Mas eu acho que no nosso mundo do direito, por exemplo, voltando aqui para não fugir muito do tema, eu acho que a OAB tem já um provimento dizendo que o advogado não pode ostentar, que ninguém faz nada com relação à aplicação desse provimento. Os advogados continuam ostentando horrores, continuam fazendo o que não deve ser feito e a OAB não faz nada, e aí fica também a crítica. Mas eu acho que esse pensamento é um pensamento muito engraçado. Eu acho que é um pensamento também de quem vem lá de baixo, né? Eu sempre pensei nisso minha vida inteira e eu não consigo tirar isso da minha cabeça, né? Pô, se esse cara não conseguiu resolver a vida dele, também não vai resolver a minha, né? Sim, é verdade. A discussão é boa, assim. Eu acho que a gente está muito... Fico comparando, né? Igual no Constitucional, quando vê dignidade humana, né? Usado para tudo. Né? Pra Boa tudo, fé pros no dois direito- lados, pros dois no direito lados. civil, é usado para tudo. Acho que a Não gente serve tá pra muito... nada, né? Se é não, usado pra tudo, não serve pra nada. É isso, é isso. Mas a gente é muito imaturo, eu acho, ainda que na forma como utiliza as redes sociais. Acho que a gente vai amadurecer enquanto sociedade, o processo civilizatório está
tá em andamento, né? Acho que a gente está amadurecendo. Estamos amadurecendo. Pela dor, Alguém né? me Pela perguntou, dor. alguém perguntou, a gente estava discutindo isso outro dia num outro grupo, estava falando assim, mas a gente melhorou enquanto sociedade, né? Enfim. E aí eu falei, Você depende acha? do aspecto que você analisa. Hoje ninguém morre mais de gripe, pô, melhoramos muito, né? Você pode descobrir a doença Ninguém, mais fatal. vírgula, tá? Não, O é. pessoal não tá se vacinando. Não. Ninguém, e também tem, lógico. Aí tem que fazer sempre uma parte, né? Que tem países com pouca política pública e lugares, né, de muita pobreza. Claro Não, que isso só acontece. pra ser chato, só. Não, mas você tá certíssimo. Só pra não deixar você... Mas tô dizendo assim, a gente avançou em muitos campos, cara. Mas é lógico que a gente também, em outros, acabou que teve Quem faz uma boa análise disso é aquele livro Sapiens, do Yuval Noah Harari. Né? Eu tô lendo, tô terminando esse livro. E ele Muito constrói bom, essa muito bom. questão do que a Eu gente li, melhorou bom, como bom. sociedade. né? O que melhorou, né? Enquanto a gente vê. E é Eu legal acho- que a gente vê que na época muito antiga, né, primitiva, tinha aspectos melhores, assim, do que hoje, verdade, né? sim, E em alguns lógico, casos. em alguns pontos. Sim. Eu não gostei muito do último... A gente pode falar de livro também, né? Falar alguma coisa. Não gostei muito do último livro dele, né? O Que é Nexo. Não, o... Nexus. Não, o do O Nexo século achei XXI. chatíssimo. Eu também achei. Mas enfim. E é O muito- Capital do século XXI não é dele. Não, o Capital do século XXI é do Piketty, né? Piketty, Esse é um livraço. Homo Deus. O livraço. Já leu o Piketty? Ele- Então você pode esse pensar é sobre alguma ele. coisa do Imposto sobre século grande XXI. fortuna. Alguma de coisa do transmissão. século Aí, XXI. tá vendo? 20 lições pro século XXI, uma coisa isso dessa. aí, Esse esse eu não muito. gostei também, não. O Piketty, eu tenho muitas restrições em relação ao Piketty. Olha aí, falou um lado economista agora. Não é, porque assim, você falar de imposto sobre grandes fortunas numa economia correta, gente, eu acho assim, você tratar de qualquer coisa no Brasil sem passar pela tributação é muito inocente ou muita má fé, né? Igual, ninguém discute, eu acho que escala 6x1 é um absurdo. Eu acho que todo mundo concorda aqui nessa mesa, por exemplo, que escala 6x1 é uma vergonha. Sim. Botar a pessoa para trabalhar 6 vezes por semana, ter um dia para descansar, você imagina uma mulher, não consegue cuidar do filho e tal, é uma coisa absurda. Você Sim. terceiriza a tua vida para terceiros. Sim. Todo mundo é contra a escala 6x1, né? Agora, peraí, vamos trabalhar então, quanto custa isso pro empresariado? Ai, Gabriel, você está defendendo o empresariado e não está pensando no empregado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que entender quem é que está errado nessa relação. Porque olha só, você bota o salário... Aí eu fiz esse na minha rede social e eu recebi o seguinte comentário. Por isso que eu acho que as pessoas têm uma dificuldade de interpretação. Que o brasileiro não estava preparado para a rede social. O exemplo foi muito simples. Eu boto um salário de 10 mil reais, é para conta fechar. 10 mil reais. Esse cara custa para a empresa 17 mil. Ele recebe 7, porque ele tem que pagar imposto de renda no INSS, né? E dos 7 que ele recebe, só de tributação sobre consumo ele perde 3.500 a 4. Sobra para ele efetivamente 3 a 3.500 por mês. O resto quem levou tudo foi o governo. E aí eu publiquei isso na rede social, veio uma pessoa e comentou assim: ninguém que ganha 10 mil reais trabalha na escala 6x1. Oh, meu Deus do céu, mas foi isso que eu falei, é só um exemplo acadêmico. Sabe, se eu fizesse a conta com 5, ia dar mais trabalho para fazer a conta, só isso. Mas enfim, vamos A ao que rede interessa. social tem estudo. Mas eu adorei. Porque sempre tem alguém pra falar. Sempre tem, Não, sempre tem. É porque pegam uma informação aí, putz, tira de contexto. Tira de Exato, contexto. pra ele. Tirou de E aí contexto. você entende, Rafael, que o grande problema é esse. Aí você fala, vou criar um imposto sobre grandes fortunas no Brasil. Tá bom, quem é o detentor de grandes fortunas? Tem um PL tramitando aí. Então, dizendo sei. que o detentor de grandes fortunas é um cara que tem patrimônio de 10 milhões de reais. Pô, 10 milhões é dinheiro. 10 milhões. É dinheiro pra cacete. Eu concordo que é dinheiro pra cacete. É muito dinheiro. Mas pelo amor de Deus, gente. Um apartamento na Tijuca. Hoje nada contra a Tijuca, adoro a Tijuca. Custa 1 milhão. Eu já pensei que ia falar mal da nossa Tijuca, Pensei, Paulo. Entendeu? pensei que ia Começou falar mal da nossa Custa 1 milhão na Tijuca. No Porto E tá Maravilha, barato, Rio de Janeiro, porque Tijuca 800 é mil. muito melhor que o Leblon. É isso aí. Que fique claro. Pros tijucanos de Você plantão, entende? né, pô? A questão de patrimônio, É. você fala que patrimônio, o cara é detentor de grande fortuna tendo patrimônio. Não, ele não tem liquidez, pô, ele tem patrimônio. Enfim, eu acho que essa é uma discussão Mas muito profunda. Eu acho que tem que ter um episódio sobre isso aí. Imposto de transmissão e imposto sobre grande fortuna. muito legal. Pós-transmissão é uma Porque discussão também interessante. fala Tem muita, do imposto de teoria transmissão. tem muita teoria jurídica envolvida. Tem muita teoria jurídica muito envolvida, muita é. questão. Foi dessa prática época, envolvida. voltando um pouquinho aqui, que o Gabriel falou que pegava o dinheiro e o dinheiro era sujo, né? Leandro? Foi dessa época que ele resolveu fazer direito tributário, porque ele aprendeu que pecúnia não wallet, não é isso? O dinheiro não tem cheiro. Mas outra coisa, vocês falaram aqui dos livros. Recomenda, né? Fala quais são os livros para o pessoal poder comprar. Gladys, eu acho que um livro bacana de indicar pro pessoal nesse nosso retorno é o livro que eu e Quinta a gente comentou, que fala um pouco sobre imposto sobre grandes fortunas e também sobre imposto de transmissão, do Thomas Piketty, economista francês, O Capital no Século XXI. Ele tem, lógico, uma visão marxista, né, dessa perspectiva econômica de análise,
e ele vai tentar identificar quem são os ricos no mundo, né? Ele faz uma análise, salvo engano, em 130 países, enfim, num banco de dados específico, vai identificando onde é que está a riqueza e vai tentar, enfim, criar instrumentos para descentralização das riquezas. Acho que esse é o mote do livro. Então vai aqui a indicação que caminha um pouco pela economia, pelo direito, pela filosofia, sociologia, enfim. Então é um livraço, vale muito a pena. Eu vou indicar aqui um filme sobre isso que a gente falou. O filme tem o nome de Justiça Artificial, está nas plataformas de streaming. E tem um mote exatamente ligado ao que a gente conversou aqui, que é essa perspectiva de uma IA julgando, sem a perspectiva da questão subjetiva humana e a grande batalha que é para trabalhar em torno disso. Eu não vou dar spoiler do filme, mas é um filme, para quem não viu, excelente para esse tipo de reflexão. Bom, dentro desse assunto que a gente está debatendo aqui, que a gente está discutindo, eu vou indicar um livro pouco comum, né? O livro chama-se Noites Brancas, de Dostoiévski, que ele, apesar de muito antigo, é um livro muito atual, porque ele trata da vida na ilusão. A história é um livro muito curtinho, dá para ler em uma tarde, mas ele conta uma história de um casal que trata da vida ilusória, da vida dos sonhos, da vida que não existe. E eu acho que é muito o que a gente vivencia hoje com as redes sociais. As pessoas vivem, postam e divulgam uma vida que não existe, perdendo as conexões reais. Então, fica a minha indicação de livro, Noites Brancas, Dostoiévski. E você? Excelente indicação. Só falta o Quinta ler esse livro, não leu ainda. Ele viu o resumo na IA e aí tá. Eu li o PDF. Bom, a minha indicação, a gente até comentou aqui, é um livro chamado Nexus, né, que é o mesmo autor do Sapiens, né, do Yuval Harari. É um livro que fala sobre a questão das redes sociais, é um tema que a gente enfrentou aqui, né? Ele fala o seguinte: uma breve história das redes de informação da Idade da Pedra à inteligência artificial. Então ele faz eu já li esse livro eu estou terminando a segunda vez agora. Ele faz uma crítica em relação à inteligência artificial, em comparação com o sistema que a gente vivia e o uso da inteligência artificial. Então eu acho que vale muito a pena para você aí que tá querendo aprofundar e ler um pouquinho mais, leia esse livro, é muito bom. Não é curtinho como uma tarde juvenil de verão aqui, você não consegue ler isso, mas Uma tarde juvenil você consegue ler. Noites Brancas. Você consegue. É um fenômeno que acontece em São Petersburgo e que a noite vira dia. Não estou falando isso, eu estou falando que você disse que lê em uma tarde. Explica pra ele que ele não é difícil. Cultura geral do Gladstone. Sacanagem, né? Sacanagem, Gladstone. Mas é isso, essa é a minha dica. Quinta, tá contigo. Bom, pessoal, eu queria agradecer. Esse microfone que tá torto aqui. Eu queria agradecer enormemente nosso encontro. Queria agradecer a vocês por a gente estar junto, por nós estarmos juntos novamente, por nós estarmos nesse projeto novamente. Queria agradecer você que está em casa, que está no carro, que está nos ouvindo, que está nos assistindo. E eu queria dizer o seguinte: o Conexão 23 voltamos para ficar, voltamos para debater, para construir, voltamos para incomodar. Afinal de contas, o conhecimento ele é produzido no embate, no debate, e é assim que a construção acontece. Então, se você gostou, compartilhe, curta, se inscreva nos nossos canais, no YouTube, na sua principal plataforma de podcast, porque estamos de volta com conteúdo de qualidade e muitos debates atuais. Muito obrigado e até o próximo episódio.